A maioria desiste a centímetros da vitória. O universo entrega milagres aos que suportam o cansaço sem abaixar a cabeça. Napoleon Hill. Há um ponto exato, uma fronteira invisível, onde a maioria desiste. Não é quando tudo está desmoronando, nem quando tudo parece perdido. É quando o silêncio se prolonga, quando os sinais cessam, quando as forças faltam e o universo parece ter se esquecido de você. É aí que o cansaço se revela, disfarçado de lógica, de razão, de bom senso. Ele chega sorrateiro, sussurrando. Talvez você esteja forçando demais. Talvez isso não seja para você. Talvez seja a hora de parar. E nesse exato instante, é quando você está mais perto da sua vitória. Mas o mundo não te avisa disso. Ninguém coloca placas dizendo, continue, você está a um passo do milagre. Não há aplausos, não há luzes, só há você e o eco da sua própria dúvida. Por isso, os fracos desistem, os impacientes recuam, os sonhadores se transformam em cínicos e os vencedores sangram em silêncio. Veja, Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Não porque era teimoso, mas porque compreendia um princípio que o mundo moderno esqueceu. O cansaço é o teste final, é o porteiro da vitória. Ele protege as portas do sucesso para que apenas os que realmente desejam entrem. Edison não venceu por sorte. Ele venceu porque ficou quando tudo dizia para ir embora. Você já reparou? O cansaço só aparece quando você está indo além dos limites que te ensinaram. Ele não vem nos momentos medíocres. Ele vem quando você ousa sonhar mais alto do que a geração anterior. Ele vem quando você decide mudar sua história e não repetir o script da escassez que passou de avô para pai e de pai para filho. Henry Ford foi chamado de louco por insistir que uma máquina poderia ser acessível ao povo. Teve portas fechadas, foi ridicularizado, quase foi à falência. Mas ele entendeu. O desconforto não é um castigo, é uma travessia. A fadiga não é o fim, é o filtro. Ford criou o império automobilístico não porque teve energia infinita, mas porque teve visão mais longa do que o cansaço. E aqui está a verdade brutal. Os que param quando estão cansados jamais descobrirão quem teriam se tornado se tivessem avançado mais um dia. Os que desistem jamais terão o gosto da honra reservada aos que suportam até o último segundo. Você já chegou até aqui. Você já aguentou mais do que pensava que podia. Já lutou sem apoio, já caminhou no escuro, já enfrentou o desprezo de quem jurou estar ao seu lado. Então agora, com o coração pesado, você quer ouvir o que ninguém tem coragem de te dizer. Sim, vai doer mais um pouco. Sim, ainda não acabou. Sim, o cansaço vai piorar. Mas você não vai parar, porque agora você sabe. Ele é o último inimigo. E como todo inimigo, ele teme uma coisa: quem não se rende. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas só quem permanece tempo suficiente consegue ver a semente florescer. Muitos querem a flor, mas poucos têm paciência para esperar o tempo da colheita. Quantos sonhos morreram não porque estavam errados, mas porque foram abandonados instantes antes do universo entregá-los? O cansaço é traiçoeiro. Ele convence você de que seus esforços são inúteis, justamente quando estão prestes a funcionar. Ele coloca uma névoa sobre a mente. Ele esconde os sinais. Ele silencia a intuição. E quando isso acontece, é preciso algo além de força física. É preciso fé, mas não aquela fé passiva, religiosa, estéril. Estou falando da fé que age, da fé que diz: não importa se não vejo, eu continuo. A fé que constrói castelos no meio da guerra. A fé que transforma desespero em ação. Você acredita que as coisas estão difíceis? Que você está cansado porque algo deu errado? Pense de novo. Você está cansado porque está cavando mais fundo do que a maioria. Porque está tocando camadas do seu ser que nunca foram tocadas. Porque está prestes a se tornar alguém que sua versão anterior não conseguiria reconhecer. É isso que o cansaço faz. Ele assusta o velho você, enquanto prepara o nascimento do novo. Walt Disney perdeu tudo antes de criar o Império dos Sonhos. Foi demitido por falta de criatividade. Dormiu em estações de trem. Passou fome.
Mas não parou, porque ele entendeu. Se você quer criar um mundo novo, precisa estar disposto a morrer para o antigo. E o cansaço é o intervalo entre essas duas existências. É o deserto entre o Egito e a Terra Prometida. Não há atalhos, só há decisão. Então, olhe bem para o cansaço. Sinta-o. Ele está dizendo que você saiu da zona de conforto. Está dizendo que o que você quer é grande. Está dizendo que vale a pena, porque se não valesse, você não estaria lutando tanto. Mas cuidado, o cansaço é também o território dos sabotadores. É nele que surgem as vozes internas. Você não é bom o suficiente. Tem gente melhor que você. Talvez seja tarde demais. E cada vez que você acredita nessas mentiras, você perde um pedaço do seu poder. O cansaço pode ser vencido com descanso, mas a dúvida só se vence com decisão. Você precisa decidir, de novo, e de novo, e de novo, quem você é. Não com palavras, mas com ações. Quando estiver cansado, não prometa mais nada. Não faça planos, apenas levante. Dê mais um passo. Respire. Diga para si mesmo, eu aguento mais um dia. E quando esse dia acabar, repita. Um dia será o último. E nele, você vencerá. Mas não pense que a vitória chega com trombetas. Ela chega no silêncio. No amanhecer em que você acorda e percebe. Você passou pelo cansaço. E não morreu. Você atravessou a tempestade. E permaneceu. Você não venceu, porque foi poupado da dor. Você venceu porque não foi destruído por ela. A maioria das pessoas vive fugindo do cansaço. Elas acreditam que viver é buscar conforto, que o propósito da existência é evitar o esforço. Mas você sabe que não. Você está aqui para algo maior. Você está aqui para escrever uma história que seus filhos vão contar. Você está aqui para romper ciclos que ninguém antes de você teve coragem de enfrentar. E para isso, o cansaço é inevitável. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa compreender. O cansaço, por mais cruel que pareça, é também um espelho. Ele revela quem você tem sido diante da pressão. Ele te mostra, sem máscaras, se você age por propósito ou por vaidade, por convicção ou por carência de validação. E esse espelho não mente. Ele mostra se você está correndo porque acredita ou apenas porque quer provar algo para os outros. Quantas vezes você já lutou esperando que alguém reconhecesse, que alguém dissesse, estou orgulhoso de você? Quantas vezes o seu cansaço foi agravado pela ausência de aplausos? É natural, somos humanos. Mas eis uma verdade: ninguém aplaude um guerreiro durante a guerra. Os aplausos vêm depois. O reconhecimento vem depois. Primeiro, vem o sangue, o silêncio e a escuridão. Você está nessa fase? Está no meio da guerra? Sente que ninguém entende o que você está passando? Então escreva. Deixe suas palavras aqui, não como desabafo, mas como afirmação, como um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários. O cansaço não vai me parar, porque às vezes o simples ato de declarar em voz alta ou de digitar com o coração aberto é o que transforma uma dúvida em certeza. E quando você escrever, você não estará sozinho. Outros verão, outros responderão, porque milhares vivem o mesmo campo de batalha. Milhares estão travando guerras silenciosas em nome de um futuro que ninguém vê ainda, mas que queima dentro do peito. Existe algo poderoso em testemunhar a jornada dos outros. Quando você comenta, você acende uma tocha, e alguém no escuro pode usá-la para encontrar seu próprio caminho. Você acha que não está fazendo diferença, mas está. Cada passo que você dá em meio ao cansaço constrói um trilho invisível que outros seguirão. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo cansado, você está esculpindo coragem no coração de quem observa. Napoleon Hill sabia disso. Ele dizia que os grandes líderes não lideram pela força, mas pela persistência diante do impossível. Um verdadeiro líder é aquele que, mesmo ferido, marcha, que mesmo em silêncio, inspira, que mesmo com medo, não para. Lembre-se, todas as pessoas que mudaram o mundo enfrentaram cansaço extremo. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente.
Foi ridicularizado, ignorado, subestimado. Mas ele não recuou, porque sabia que os grandes legados não são construídos nos dias fáceis, e sim nos dias em que a alma sangra. Mas continua de pé. Você não foi chamado para uma vida rasa. Você nasceu com fogo demais para viver apagado, com visão demais para caber em moldes antigos, com propósito demais para desistir por causa de um ciclo de exaustão. Você já se perguntou por que certos sonhos insistem em não morrer dentro de você, mesmo quando tudo parece impossível? É porque eles não são opcionais. Eles fazem parte da sua missão. Eles são sementes plantadas por algo maior. E sementes não gritam, não imploram, não desistem. Elas apenas crescem, mesmo debaixo da terra, mesmo na escuridão, mesmo quando o mundo esquece. E é assim que você deve caminhar, como quem já venceu, mesmo sem medalha, como quem já conquistou, mesmo sem reconhecimento, como quem já é, antes de ter. Mas claro, haverá dias em que o corpo vai falhar, em que a mente vai sabotar, em que tudo dentro de você vai implorar para parar. Nesses dias, não tente ser herói. Seja humano, mas seja humano com direção. Chore, se for preciso. Respire, recue um passo. Mas depois, continue, porque o destino não espera pelos que desistem. Ele se aproxima dos que persistem. Entenda, não é sua velocidade que define sua vitória. É sua consistência. As pessoas aplaudem os que chegam primeiro, mas a história reverencia os que não pararam, os que caíram 1000 vezes e levantaram 1001, os que enfrentaram o próprio abismo e decidiram construir pontes com os destroços da queda. Você pode não sentir isso agora, mas você está se tornando alguém que o passado jamais imaginaria. Você está se desprendendo da versão limitada de si mesmo. Está enterrando medos herdados. Está rompendo ciclos ancestrais. Você está escrevendo uma nova biografia com suor, lágrimas e silêncio. E sim, vai doer. Crescer dói. Evoluir dói. Romper padrões dói. Mas estagnar dói mais. Porque no fundo, o que mais machuca não é o esforço. É a sensação de não estar vivendo aquilo para o qual você nasceu. E você nasceu para algo grande. Não se trata de fama, não se trata de dinheiro. Se trata de impacto, de significado, de deixar pegadas onde antes só havia deserto. Se trata de provar para si mesmo que você é capaz de atravessar o que outros chamaram de impossível. Imagine daqui a 10 anos, você olhando para trás e lembrando deste exato momento, o momento em que pensou em desistir, o momento em que tudo parecia perdido, e você escolheu continuar. Essa lembrança será a base da sua força, será o ponto de inflexão da sua história, será a linha que separa o antes do depois. Então, não subestime o que está vivendo agora. Não chame de castigo o que pode ser o campo de treino da sua grande virada. Você está sendo forjado. Assim como o aço precisa do fogo, você precisa do atrito, da resistência, do peso. Não para te quebrar, mas para te temperar. Você não é fraco por estar cansado. Você é forte porque, apesar do cansaço, ainda está aqui. Então repita comigo em voz baixa, ou escreva nos comentários, se tiver coragem. Invencível hoje. E fique de pé, mesmo que por dentro esteja desmoronando. Fique de pé, porque é isso que separa os comuns dos lendários. Fique de pé, porque quando o universo vê alguém que não se curva diante do cansaço, ele responde, ele se move, ele abre caminhos onde não havia chão. Não se trata de forçar, se trata de confiar. Não se trata de lutar contra tudo, se trata de lutar pelo que importa. E se você chegou até aqui ouvindo essa narração, então você é um desses, um raro, um daqueles que não fogem da dor, um daqueles que a vida vai usar como exemplo, um daqueles que os outros olharão e dirão, se ele conseguiu, eu também posso. Mas só você saberá o preço, e vai valer a pena. E quando você estiver de pé, mesmo em pedaços, você se tornará perigoso. Perigoso para os seus medos, perigoso para a dúvida, perigoso para a velha identidade que ainda tenta sussurrar que você não nasceu para isso, porque agora você não precisa mais fingir força. Você é força. Uma força silenciosa, bruta, que não grita, não se exibe, não se explica.
apenas age. O mundo não está acostumado com pessoas assim. Está acostumado com os que desistem, com os que reclamam, com os que vendem suas convicções em troca de alívio temporário. Mas quando você decide continuar mesmo cansado, você começa a andar num território onde poucos pisam. Um território sagrado, o território dos realizadores. Nesse território você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa convencer, não precisa justificar. Você é guiado por algo maior que você mesmo. Um propósito que te obriga a continuar mesmo quando não há recompensas imediatas. Um fogo interno que não aceita ser apagado pela fadiga. Andrew Carnegie, o magnata do aço, entendeu cedo que os homens que mais conquistam são aqueles que conseguem suportar o calor que vem antes da forja final. Ele sabia que a diferença entre um homem comum e um homem extraordinário está na capacidade de atravessar a exaustão com dignidade, de sorrir, ainda que por dentro esteja rasgado, de caminhar, ainda que cada passo doa como uma lâmina na carne. E se hoje você sente essa dor, não fuja dela, honre, porque ela está moldando algo em você que nenhum curso, nenhuma técnica, nenhum livro pode ensinar. Está moldando presença, fibra, espírito. Aquilo que separa quem fala bonito de quem vive o que prega. Pare agora por um segundo e respire fundo. Sinta seu corpo. Sinta esse peso. Sinta esse cansaço que não é só físico, é existencial. Ele não vem só das tarefas. Ele vem da carga invisível que você carrega há anos. Expectativas, culpas, cobranças, memórias, frustrações. Tudo isso pesa. E tudo isso está sendo queimado agora. Você não está apenas cansado porque faz muito. Você está cansado porque está se libertando de muito. Está se esvaziando do que não é seu. Está purificando o campo onde algo novo vai florescer. Mas essa purificação é violenta. A lagarta não vira borboleta com um beijo. Ela se desfaz, se desintegra por completo antes de renascer. Esse momento onde você sente que está perdendo tudo pode ser o exato instante em que finalmente está encontrando a si mesmo. Não lute contra isso. Confie no processo. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem provas. Confie mesmo sem força. E se não puder confiar, continue assim mesmo. Porque o seu eu do futuro já te espera do outro lado, e ele está torcendo para que você não pare. Você já imaginou como seria olhar nos olhos do seu eu de daqui a 10 anos? Aquele que conquistou o que hoje parece impossível, aquele que venceu as batalhas que hoje te assustam. O que ele diria para você agora? Talvez dissesse: eu só existo porque você não desistiu. E isso, só isso, já basta. Muita gente acha que a vida vai premiar quem tem mais talento, mas a vida é honesta com os que persistem, é generosa com os que suportam, é brutal com os que se entregam antes da hora. A vida testa, a vida esmaga, mas também recompensa. E a recompensa nunca é só o que você conquista, é quem você se torna no processo. Você já está se tornando, agora mesmo, enquanto ouve isso, enquanto continua, enquanto resiste. Você está mudando, está se despindo da velha pele, está se tornando inabalável. E essa transformação, essa alquimia silenciosa, vai irradiar. Os outros vão perceber, sem que você diga nada. Sua energia vai mudar, seu olhar vai mudar, sua postura vai mudar. Porque uma pessoa que atravessou o cansaço e continuou, carrega no corpo a linguagem dos imortais. Olhe ao redor. Tudo o que hoje é grandioso já foi. Um dia, quase nada. Todo império nasceu da teimosia de alguém que se recusou a aceitar que aquilo era o fim. A história é moldada por aqueles que disseram mais um passo, quando o mundo inteiro dizia desista. Você pode estar em um emprego que odeia, pode estar em uma casa que te sufoca, pode estar cercado por pessoas que não acreditam em nada do que você sonha. Mas isso não define você. É só o cenário atual. E cenários mudam. O que importa agora é a decisão de continuar andando, mesmo sem ver onde isso vai dar. E por mais que pareça que nada está mudando, algo está. Sempre está. O invisível se movimenta quando o visível parece parado. A semente racha no escuro. A borboleta se forma no casulo.
A mente se expande no silêncio. E se você chegou até aqui comigo, se está ouvindo isso ainda, então algo dentro de você já mudou. Porque só quem tem fome de verdade fica até o fim. Só quem está disposto a cruzar o vale, mesmo em lágrimas, ouve até o último segundo. Então escute isso agora com o coração. Você não é comum. Você não é fraco. Você não é vítima. Você é o elo que faltava na corrente. Você é o renascimento da sua linhagem. Você é a chance viva de tudo ser diferente. Você pode estar de joelhos agora, mas mesmo de joelhos, você está avançando. E amanhã, quando o sol nascer de novo, talvez ainda esteja cansado, mas será um cansaço diferente, um cansaço sagrado, um cansaço que te lembra que você lutou, que você se recusou a afundar, que você resistiu. E isso já é vitória. Agora escreva. Sim, escreva de novo, nos comentários, mas desta vez com a consciência de que você não está apenas desabafando, está deixando uma marca, uma âncora, uma promessa. Escolha uma frase, uma só. Aquela que melhor te define agora. Pode ser, estou de pé, continuo firme, ainda luto, ou a sua própria. Crie sua senha interna. Declare ao mundo, e a si mesmo, que você ainda está aqui. E que não importa o que aconteça, continuará. Você pode não perceber agora, mas o que está fazendo é raro. É raro continuar, quando tudo dentro de você pede fim. É raro andar sem ver o chão. É raro manter a chama acesa quando o vento sopra contra todos os lados. E os raros mudam o mundo. Não com discursos, mas com presença, com exemplo, com a simples e devastadora capacidade de permanecer. Você foi ensinado a pensar que cansaço é fraqueza, mas a verdade é o oposto. Só se cansa quem está se movendo. Só sangra quem entrou na arena. Só cai quem ousou se levantar. O conforto nunca trará glória. O repouso sem propósito só fabrica covardes elegantes. Mas você está marchando. E à medida que marcha, algo vai acontecendo. O que antes era peso, vira musculatura. O que antes era dor, vira consciência. O que antes era luta, vira legado. O cansaço começa a perder seu poder, não porque desaparece, mas porque você muda sua relação com ele. Você para de vê-lo como um inimigo e começa a enxergá-lo como um mensageiro. Ele diz: você está chegando. Ele sussurra: você está perto. Ele avisa: o velho eu está morrendo. O novo está nascendo. E como todo nascimento, há sangue, há dor, há rasgo, mas também há milagre. Você passou por coisas que muita gente não suportaria. Você acordou em dias que teria todo o direito de não sair da cama. Você trabalhou em silêncio enquanto a vida parecia ignorar sua luta. Você chorou escondido. Você se reergueu sem plateia. E isso te fez indestrutível. Você não precisa mais da permissão do mundo para seguir. Porque agora você entendeu. A verdadeira força não está na ausência de fraqueza, mas na capacidade de atravessá-la. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. A grandeza não é feita de momentos épicos, mas de microdecisões constantes. Como esta, a decisão de continuar, mesmo cansado. Você se tornou o tipo de pessoa que o mundo precisa. Uma presença que, ao entrar numa sala, muda o campo. Uma alma que, ao falar, desperta outras. Um espírito que, ao cair, levanta com mais clareza, com mais verdade, com mais poder. Você não é mais aquele que começou essa jornada. Você foi queimado no fogo do esforço. Você foi lapidado no atrito da persistência. E agora você brilha de dentro para fora. As vitórias que virão, e elas virão, não serão acidentais. Serão fruto de noites mal dormidas, de decisões difíceis, de solidão, de disciplina, de lágrimas, de sacrifícios que ninguém viu, mas que o universo registrou. E esse universo não falha. Ele observa em silêncio, testa em silêncio, mas recompensa com precisão. E a recompensa já está a caminho. Talvez não do jeito que você imaginava, talvez não com os aplausos que esperava, mas virá com paz, com propósito, com um tipo de abundância que dinheiro nenhum pode comprar. O saber que você venceu, não os outros, mas a si mesmo. E no final, é isso que importa. Porque quando a última página da sua vida for escrita,
Não serão os troféus, nem os títulos, nem os likes que contarão. Será a história. Será o caminho. Será o que você se tornou na travessia. Então agora, ao encerrar essa caminhada de palavras, eu te deixo com uma imagem. Você, lá na frente, mais velho, mais maduro, mais sereno, olhando para trás para este exato momento e dizendo com orgulho: foi ali, foi naquele instante, quando tudo em mim queria parar, que eu escolhi continuar. E por isso, eu venci. O cansaço foi o último inimigo. E você o venceu.